Bom dia. Deus abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, os que aqui estão presentes e os que estão acompanhando esta Santa Missa pelos meios de comunicação. A celebração de hoje, a solenidade de Todos os Santos, ela está próxima, ligada à celebração do dia 2 de novembro, onde celebramos o Dia dos Fiéis Defuntos. Normalmente, exceto o Brasil, o Dia de Todos os Santos é no dia 1º de novembro. Eu já disse aqui em outros dias que existem algumas celebrações litúrgicas que o Brasil tem uma deferência, são transferidas para o próximo domingo. Uma destas é exatamente a celebração de Todos os Santos. No entanto, esta celebração vai nos lembrar que o caminho de todos os filhos de Deus é exatamente o exercício da santidade. Mas, muito mais profundo do que a ideia de santidade que nós temos, por exemplo, quando falamos dos santos, a gente se lembra das imagens, daqueles que foram, sobretudo, tementes a Deus e observando a palavra e a mensagem de Deus. Claro, eles fizeram parte da santidade universal e o bem que fizeram foi tão forte, tão próximo do Evangelho que mereceram chegar aos altares para serem para nós exemplos. No entanto, a santidade é um aspecto que nos cabe. A santidade é um exercício que nós somos capazes de alcançar.
E é isso que a gente precisa entender. Aqui nós temos as imagens. Vocês sabem que as estruturas de imagens que nós temos foi um processo divino e humano que se consolidou com o tempo. As primeiras imagens não foram nem de gesso, nem de pedra, nem de madeira. Elas foram desenhadas, os ícones. Eram desenhados os ícones, assim, chama-se iconografia, o estudo das imagens, para mostrar e para deixar registrado aquilo que nós temos como humano necessidade. As imagens, elas são registros para que a gente não esqueça de quem conseguiu alcançar um determinado status na vida cristã que serve de sinal para nós. Então é importante dizer isso, todos nós temos condições de ser santos. Mas é claro que ninguém pode ficar aqui querendo ser santo para ser venerado nos altares. Não. Querer ser santo no exercício profundo e verdadeiro da nossa vida cristã. No exercício da observância à vontade de Deus. No exercício e observância daquilo que Deus nos pede e nos orienta. É claro que também aproveito para dizer que nós temos respeito para as imagens, porque nós temos também essa intimidade a partir de uma obra tão linda, por exemplo, como essa de Nossa Senhora da Conceição, com uma imagem tão perfeita, tão cheia de detalhes. Quando a gente olha para uma imagem dessa, a gente diz, ela está olhando para mim. Por mais que a gente saiba que é uma imagem, mas é uma comunicação do humano. Eu sempre digo, a gente precisa criar imagens. Por exemplo, quando a gente vai fazer a primeira visita a um lugar que nunca foi, a gente cria uma imagem do lugar. A gente diz, eu acho que é assim. De outra forma, tem pessoas que saem da cidade, passam 30 anos fora da cidade, quando volta, ela quer encontrar a cidade do jeito que deixou e não vai encontrar mais. O que é que ela diz? Alguns dizem assim, era melhor que eu tivesse ficado com a imagem antiga, porque era aquilo que eu tinha do meu passado, hoje está tudo mudado. É a necessidade do humano de criar esse conceito de imagem. Hoje, nós celebramos aquilo que nós temos de mais solene, o coro dos santos, unido ao santo de todos os santos. Se vocês olharem no santo que nós vamos cantar, nós falamos 3 vezes santo, 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 santo. Por quê? Porque só Deus é santo. Ele é o Santíssimo, por isso que é 3 vezes. Os santos que nós temos devoção participaram de alguma forma da santidade de Deus, que a igreja, de uma forma muito criteriosa, conseguiu dar a eles, como falei, eu falo status, mas a condição de santidade para ser o nosso exemplo. Qualquer santo que você pegar tem uma história muito bonita para dizer para nós. Qualquer um tem uma história muito profunda de relação com Deus, de conversão, de desejo de assumir a vontade de Deus. Vou usar aqui um só, que às vezes a gente não consegue entender. São Francisco de Assis, a gente lembra dele, por exemplo, no aspecto da pobreza, mas São Francisco foi um homem que soube interpretar o tempo de Deus em sua vida. E tantos outros. Olhando para o Evangelho, que fala das bem-aventuranças, a gente vai entendendo como a gente deve ser santo. Fazendo o exercício da vontade de Deus. De todas as bem-aventuranças, a primeira nos chama muita atenção. Por quê? Porque a maioria delas estão no futuro. Mas a primeira está no presente. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas vamos entender aqui, o verdadeiro santo é aquele que vive a pobreza em espírito. A pobreza em espírito não é a pobreza material,
não está sendo relacionada aqui ter ou não ter posses. A pobreza em espírito significa aquele que coloca em Deus a sua maior riqueza. É aquele que coloca a Deus como seu maior tesouro. Esse é o pobre em espírito. Que nem dinheiro, nem poder, nem ninguém vai ser maior do que Deus. É Deus a maior riqueza. E aí a gente vai percebendo quantas vezes a gente, mesmo estando na igreja, na pastoral, o padre, qualquer pessoa, pode falar de Deus, mas não tendo essa riqueza. Pode estar sentado aqui agora e não está entendendo o sentido da própria vinda para cá. Alguém pode ter vindo, eu vim porque fulano me chamou, não, porque hoje eu tive um chamado muito bonito, mas quando eu não tenho vontade, é aí que eu tenho mais que vir. Porque é aí que Deus vai revelar o seu maior tesouro, que não se revela nas minhas vontades, mas na vontade dEle. Porque às vezes a nossa fé, como já disse aqui, ela é baseada numa ideia de troca e não pode ser. Eu vou à igreja hoje porque eu tenho que agradecer uma promessa, não só por isso. Porque Deus faz muito mais sem a gente perceber. Será que Deus só merece a vinda da gente na igreja só para a gente pagar uma promessa? Será que Deus não merece que a gente possa exercitar a nossa santidade no contínuo da nossa vida? A gente precisa amadurecer esse conceito de fé para entender, inclusive, o aspecto da santidade. Os santos caíram assim como nós, mas eles tiveram a graça de dizer: tenho que perseverar. Então, meus irmãos, é um exercício muito profundo, mas as bem-aventuranças do Evangelho nos ajudam a entender. Então hoje, durante essa semana, eu sempre gosto de dar uma dica, talvez ninguém faça, mas eu digo: pegue o Evangelho, capítulo 5 de Mateus, de 1 a 12, e vá cada dia tentando identificar uma bem-aventurança na sua vida. Será que eu estou sendo manso? Será que eu estou tendo condição de ser misericordioso? Será que eu estou sendo puro de coração? Como é que eu estou vivendo o sofrimento em minha vida, a dificuldade que passo? Será que eu estou aprendendo a viver a minha santidade nesse aspecto? Porque é assim que a gente vai encontrar um caminho para ser santo. Tentando identificar, sobretudo, a vontade de Deus. Então, meus queridos irmãos, os presentes e os que estão acompanhando, vamos tentar identificar a vontade de Deus e parar, pelo amor que nós temos a Ele, de viver uma fé de desculpas, de esconde-esconde e de conveniência. A fé de conveniência é igual àquela de padaria. Eu vou, compro o pão, pago e vou para casa. Não é essa a fé que Deus quer. Deus não quer a fé do paga. Às vezes, padre, quanto é que é uma missa? Tem gente que quer batizar um menino, acha que porque está pagando, tem todo o direito de dizer alguma coisa no sentido, até de perder o sentido do batizar. Não. Eu aqui digo assim: por que é que você quer batizar fora do dia? Se tiver justificativa, eu aceito. Não é porque, não, eu quero pagar para ser o dia que eu quero. Não é assim. Não é comércio. Não é venda, nem supermercado. É a fé. E fé não se vende. Nós precisamos de ajuda, evidentemente. Mas ninguém pode viver uma fé nesse sentido. Perseveremos, vamos lutando. A festa de Nossa Senhora está chegando, já começou nesse aspecto de tanto que estamos fazendo. Que ela nos ajude também a sermos santos neste caminho difícil, mas com esperanças. Bom dia. Deus abençoe.